Foi só ele e a irmã dele. Era mais ou menos a única coisa que ele tinha, porque o pai dele estava muito trabalho. Até que em 1911 ele foi mandado para a Inglaterra para estudar lá. Porque ele era da Irlanda do Norte, foi para a Inglaterra estudar lá. Só que, tipo, você ir morar em outro canto para estudar é muito... Na verdade ninguém gosta disso, porque você se distancia da família, de amigos e tal e tal e tal. E ele teve muita dificuldade para se adaptar lá na Inglaterra. Tanto que ele mandava cartas pro pai dele pedindo pra voltar, e ele não deixava. Aí ele até ameaçou suicídio, o pai dele, se não voltar. Mas o pai dele não deixou ele voltar. E lá na Inglaterra ele começou a estudar e ele se envolveu com ateísmo. Que é, você sabe, né? Que é você se distanciar de Deus, você não acreditar em Deus, mais ou menos. E o interessante de Lewis é justamente isso, porque ele... Os processos que acontecem toda na vida dele é tudo mental, é uma coisa, tudo coisa de pensamento. Geralmente as pessoas passam por dificuldades com coisas ruins que acontecem, não sei o que, não sei o que. Já ele, todas as dificuldades que vêm na vida dele, era dentro dele mesmo que acontecia. Toda a luta espiritual e física, todos os problemas na vida dele eram com ele mesmo. E ele começou a ter aulas com esse cara, que era um professor de lógica. Só que lógica não era muito necessário porque ele era genial escrevendo. Então ele não precisava de nenhuma ajuda de ninguém, porque ele é considerado um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos. E com essa genialidade dele foi percebido e ele ganhou uma bolsa em Oxford. Oxford, para quem não sabe, é provavelmente a mais conceituada universidade que existe, que é na Inglaterra. Em 1917, ele foi convocado para participar da Segunda Guerra Mundial. E lá ele conheceu um cara, um amigo chamado Ted Moore. E eles viraram muito amigos e durante a guerra esse cara se feriu. E eles fizeram tipo um trato, uma promessa, um pro outro, que se um deles morresse na guerra, ele ia cuidar da família do outro. Aí depois de um tempo, durante a guerra, esse amigo dele morreu. Aí ele ficou com a incumbência de cuidar da família desse amigo dele. Que ele fez, construir uma casa e tal, trouxe o pessoal para morar lá, e etc, etc. Aqui é o ápice da valorização da obra dele. Ele já escreveu esse livro, Espírito de Servidão, que fala justamente sobre o ateísmo. E ele ganhou diploma de autodiscência em literatura grega, latina, filosofia, história antiga e língua inglesa em Oxford. Simplesmente na maior universidade que existe, ele ganhou todas esses diplomas. Ou seja, o cara é muito mítico. E ele escreveu esse livro, Espírito na Servidão, que fala sobre ateísmo. E começou já a dar aula em 1924. Em 1925, ele se tornou membro de uma espécie de sociedade de professores de Oxford. Em 1926, ele conheceu J.R.R. Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis. Vocês conhecem Senhor dos Anéis também? Que é aquela obra genial que marcou a história, que é... Embora muita gente não goste, porque tem monstros, não sei o quê, mas se você for analisar, é genial. É uma história muito, muito bem escrita. E eles foram amigos até o resto da sua vida. Certo? Por isso que são considerados uma amizade extremamente grande, porque eram dois caras muito, muito, muito inteligentes. E em 1929, ele foi do ateísmo ao ateísmo. Ele se converteu. E ele falou essa frase que eu acho muito bem. Cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus. Ajoelhei e orei. Talvez naquela noite eu era o mais relutante converso de toda a Inglaterra. Não percebi então que se revelava hoje a coisa mais ofuscante e óbvia, a unidade divina que aceita um converso mesmo em tal circunstância. O que é que eu quis dizer? Primeiro que ele foi muito relutante, por quê? Porque o cara era eu e ele foi muito processos mentais, ele pensando, até que aconteceu uma coisa muito engraçada, como ele se converteu. Ele estava passeando no zoológico. E ele cita a conversão dele assim. Ele diz que estava de carona numa motocicleta, estava de carona numa moto com um amigo e saíram para ir no zoológico. Quando ele saiu, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus.
E quando ele voltou, ele já acreditava que Deus era Deus e que aquela cidade, que orou, se converteu. E ele era muito relutante por causa disso. E citou a humildade divina em aceitar uma pessoa dessa, porque a gente pensa, Deus é soberano e tal, e ele aceitar uma pessoa tão que foi contra ele e tal. Do mesmo jeito de Paulo, ele até cita o exemplo de Paulo, Agostinho, que ele fala que existe diferentes tipos de conversão. Existe conversão que a pessoa passa por muita dificuldade até se converter, ou então passa por uma coisa assim e tem um ápice e se converte. Já ele não, foi tudo um processo mental e intelectual. Aí ele começou a frequentar a igreja anglicana, paróquia de Holy Trinity, em Oxford. Escreveu O Regresso do Peregrino, um grande impacto também. E participou dos Inclins, que é uma sociedade com vários cristãos, que eles toda quinta se reuniam para discutir sobre o Evangelho. Começou a dar palestras sobre o cristianismo e escreveu esses três obras, que são as maiores obras dele: O Problema do Sofrimento, As Crônicas de Nárnia e Cristianismo Puro e Simples. A conversão dele, como ele diz, tem gente que passa por conversão, que passa por uma situação. Paulo teve aquela opinião, Jesus falou com ele e tal. Ele era perseguidor, ou então Agostinho, que sofreu muita vez, não sei quem. Já ele não, foi uma conversão totalmente intelectual. Ele estava passeando no zoológico, pensando. Ele saiu, ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. E quando voltou, já estava ali conversando. Não acontece nada assim. Não acontece nada. Então, só para dizer que é uma coisa, tipo, ele tá andando de moto e conversou. Mais ou menos. Aquela parte de que explicado. Bem, aí em 1952 ele conheceu Joy Gresham, que era amiga dele. Ela veio dos Estados Unidos, tinha se separado e veio morar na Inglaterra. E eles conheceram nas palestras dele e viraram muito amigos. Só que ela ia ser ameaçada de ser deportada do país. Aí o que eles fizeram? Fizeram um casamento arranjado. Eles sendo amigos, eles se casaram só para ela não ser deportada do país. Aí, só que depois de um tempo eles descobriram que ela estava com um câncer. E ela começou a piorar muito, aí foi internada durante um ano ou mais. E ele descobriu que se apaixonou por ela. Ela estava no hospital já morrendo e eles descobriram que se amavam. Uma história de amor. E ela tem uma melhora. Depois que eles descobriram isso, ela tem uma melhora e eles vão passar a lua de mel na Grécia. Porque eles têm muito dinheiro, eles vão passar a lua de mel na Grécia. Aí, depois quando eles voltam na lua de mel, durante a lua de mel eles escrevem um livro também, Os Quatro Amores. Não, eu tô lendo, e quando eles voltam, ela morre. Ou seja, ele descobre que ama uma amiga dele e ele finalmente se deu bem e ela morre. Daí ele, quando ela morre, ele se revolta, né? E diz que Deus é um sádico. Só que ele percebe que ele diz uma frase muito boa. Que uma manhã ele percebe que aquele era só um momento, que ele estava muito revoltado, não sei o quê, e ele disse que nós não conseguimos enxergar bem as coisas com os olhos manchados de lágrimas. Parece ser bem óbvio, mas é uma coisa bem sincera, porque ele disse que quando você está muito... o momento em que a emoção está no ápice, você não consegue raciocinar bem e acaba dizendo besteira, acaba passando essas coisas. Cristianismo puro e simples é porque, embora ele seja esse cara tão genial, tão inteligente, ele se considerava apenas um cristão normal, como qualquer um de nós. Ele não tinha, por exemplo, apenas um cristão comum tentando pensar com clareza. E ele diz essa frase engraçada: não seja dramático na sua vida de oração. Tem gente que faz alarde. Sim, aqui são algumas influências dos C.S. Lewis, pessoas que gostam dele. Brooke Frey, alguém conhece, que está até no Rio. Banda Red, já conhece aqui.
É muito bom. Esse álbum deles é baseado num livro deles, até que tem anos fáceis, no que o Heaven fez. Philip Pullman, esse cara ele disse ser totalmente anti-Larry. Só que a gente percebe que as obras dele são extremamente parecidas, tipo imitação. J.K. Rowling é escritor de Harry Potter. Vocês conhecem também Harry Potter? É óbvio. Que é a história também muito inteligente. E ela, alguns personagens têm o nome de alguns personagens de Nárnia, algumas coisas que ela pega, e até Lost. E só que é Lost tem um episódio que eles fazem uma coisa que está semelhante a Nárnia, e uns personagens também têm um mesmo nome. E a Crônica de Nárnia, que é a bomba dele, a coisa mais importante. O clássico da literatura infantil, e para que nós saibamos, é uma das obras literárias mais bem-sucedidas e lidas de todos os tempos. Ou seja, é tipo um livro... Pronto, a Bíblia está entre os livros mais lidos do mundo. A Crônica de Nárnia também está entre os livros mais lidos do mundo. Teve muitas adaptações para o cinema, e a genialidade dele se dá por quê? Porque ele pega mitologia, pega aqueles seres místicos, aqueles animais que falam, aquelas coisas, aqueles caras que tem metade de bode e metade de pessoa, e pega tudo isso e inventa uma história mitológica totalmente, e consegue fazer um paralelo com o cristianismo, falando sobre temas como redenção, a criação, o retorno de Cristo. Então, onde está a genialidade dele? É de conseguir fazer essa relação, que às vezes a pessoa até assiste e pensa, não, isso não tem nada a ver. Aí assiste, não, mas é porque o filme realmente não é uma boa adaptação, mas se você ler o livro, você percebe melhor. E você percebe a relação que ele consegue fazer de uma mitologia, que você, às vezes, não parece ter uma coisa que não tem nada a ver, mas ele consegue fazer uma relação muito boa com o cristianismo. E aqui tem uma frase que eu acho a mais importante. Eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol, não por aquilo que ele é, mas pelo que através dele eu posso ver tudo ao meu redor. Obrigado. Ele faz fora. Tá bom, agora é a hora do almoço, né? O Cristiano acabou de falar da apresentação dele. Eu quero ressaltar dois pontos. Primeiro, a questão da conversão dele, quando ele fala que a humildade divina que aceita o converso, mesmo em tal circunstância. É quando a gente vê o tamanho do poder de Deus, o quanto ele é humilde. A gente olha para nós e aí a gente não quer de repente a salvação daquela jovem que matou os pais. Eu sei que o nome é bem difícil. Não falei Ristol, porque ela já viu. E a gente, muitas vezes a gente quer que ela pague por tudo que ela fez, ela tem que... E aí a gente vê a humildade de Deus. Deus ele dá para todos. Para aqueles que não acreditam nele, para aqueles que fizeram coisas bárbaras e que de repente Deus dá para todos. E aí a gente vê o quanto é simples Deus. É como o livro mesmo que ele escreve, um evangelho puro e simples. Não tem coisas mirabolantes para acontecer, não. Não, Deus é simples. Deus ele está aqui com a gente. Aqui é o quanto torna Deus simples. E essa frase que ele cita, não seja dramático em sua vida de oração. Gente, Deus ele quer uma intimidade com cada um de nós tão simples, tão natural, tão daquilo, sabe? Você pegar e pronto, tem amizade aqui, John e Roberto, e eles mexem com o outro, bagunçam com o outro, aquela coisa. Deus ele quer assim com a gente. Para seguir as coisas a Deus, eu preciso ter que, porque eu tenho que fazer algo extraordinário. Não.
pede a Deus, você conversa com Deus na hora que você está tomando banho e ele está ali. E aí é estranho, né? Aí estou tomando banho com Deus. Deus está ali. Aí eu peguei cuidado, não sabe cair não. Esse é o que a gente tudo tem. Se a gente lá no... Deixa só brincar no chão, a gente escorregar. Aí, aquela isquinha aqui, ó. Mas essa é a intimidade que Deus tem com a gente. O evangelho que Deus tem para nós é bem puro e bem simples. Falando sozinho. Puro. Mas eu achava que essa coisa de velho. Ontem de noite a gente conversava com o Hilton e Jaciara. E aí a gente falava sobre barganhar com Deus. Barganhar com Deus. Fazer aquele jogo de troca com o Senhor. Não sei, eu estou desesperado por uma bênção. Aí eu disse, agora eu vou para o centro de oração, eu vou para os mais, eu vou para os cultos todos da semana. Vai ter vigília, eu vou para a vigília. Deus não vai lhe dar uma bênção, porque você fez isso não. Nem se preocupe, que Deus não vai lhe dar. Nunca se viu. Porque eu tenho que fazer, então eu vou passar 7 dias, vou fazer a campanha do 70 Apostas, a campanha dos empresários, a campanha e faz tudo fazer coisa. Deus não vai lhe dar por causa disso, não. A bênção vem da nossa intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Deus, de repente, é sentado na sua cama e conversando com o Senhor. Eu costumo muito dizer, eu particularmente não tenho esse hábito de noite me ajoelhar e ali ficar orando e abrir a Bíblia. Não tenho. Eu chego no meu quarto, sento lá na cama, me enrolo no meu especial. Senhor, olha como a vida tá. Ou então, se acontecer alguma coisa boa, porque eu tenho Deus para mim como meu amigo. Sabe aquela coisa de você chega pro seu amigo e tá com saudade e vai quando vê a praça e... É como eu tenho Deus. É como essa amizade de John e Roberto, meu louca, meu... Tem que ser assim com Deus. Tem uma vez que eu tava orando, voz alta, que não era. Aí era mais ou menos o quê? Umas 2 horas da madrugada. Aí minha mãe, cala a boca e vai dormir. Não tem tamanho esse rapaz. Eu tava orando em voz alta. Mas é isso que a gente precisa ter com Deus. E aí é quando ele pega e fala, não seja dramático na sua vida de oração. A sua vida de intimidade com Deus, ela é simples. É assim como a minha amizade com o Tony, assim como o Kleber com Rafaela, assim como John e Roberto, assim como Vandil e Rebeca. E Rebeca me matou de desespero na aniversário do Vandil. Quando chega pra ele, tu vai estar me enrolando quanto tempo? Com a namorada, e você tava com ela, e ele. E aí, não, eu fui tirar dúvida. É ou não é? Não, é só uma amizade louca, que confunde todo mundo. De repente, pode ter um tempo rolando lá por trás. Mas ninguém sabe, né? Mas é assim que Deus espera de cada um de nós. Essa relação com Ele, que não tem que... não, eu só converso com Deus ajoelhado. Não, para mim poder ouvir a voz de Deus, eu preciso estar na igreja. Não, Deus fala contigo em coisas do dia a dia, na sua rotina. O jovem Kleber tem um comentário a citar. Não, tu tá passando já. É verdade. É voltar. Conversei. Começou. Tá, deve ter ficado lá na escola. O rapaz, eles conversando. É nóis. O negócio aqui é chique. Sabe, com código. Sabe qual é aquela pessoa que... Sabe que é aquela pessoa que gosta de ver
coisa ruim. Agora você tem que pegar fogo. E cospe porque como Deus ele é. Se pisar com a senha, é fácil. Então ele Cospe. relacionou justamente um Deus sábio, que gosta de ver os outros sofrer, e cospe porque É tipo um saco de um tamanho. um tamanho exagerado. Tá bom. Mas é justamente Bota ali, a gente conclui a nossa aula hoje Beleza. justamente com esse comentário sobre a relação nossa com Deus. Deus, ele não quer ter uma relação conosco toda certinha na teoria do homem. Deus, ele quer conviver com você aí no natural, no normal. Você lá na sua cama, no seu quarto. E eu não estou dizendo aqui, gente, que não é para você se ajoelhar e orar. Não estou dizendo aqui que não é para você ler a Bíblia continuamente. Mas que não é para fazer isso. Não, porque tem que fazer isso para poder criar o Senhor. Não. Se Deus quiser lhe dar alguma coisa, uma oração simples que você vai dizer, Senhor, eu estou querendo isso. Ele lhe dá. Então, que você tenha esta intimidade com o Senhor. Amém? Amém.